Do Jornal Público, este é o podcast Mais Lento do que a Luz. Bem-vindos a Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais no Público e na TSF. Hoje, a antecipar a Feira do Livro de Lisboa, os nossos convidados chegam-nos na forma de livros. Fiéis ao tema central do nosso podcast, escolhemos só livros de ciência, em português, saídos este ano. E a ordem alfabética é a do nome do autor. Carlos, começas tu com um C. Sim, muito bem. Olha, começamos pela ordem alfabética, então tenho aqui um livro de Conceição Calhau. Calhau, é logo um C. É professora de Bioquímica na Nova Medical School, é especialista em nutrição, mais propriamente em Bioquímica Nutricional. Tinha sido autora, ou é autora, de um livro aqui há anos, que foi um best-seller chamado Deixemos de Tretas. Eu gosto deste título, Deixar de Tretas. Portanto, David é connosco. Título, exatamente. Ela está connosco, Deixar de Tretas. Agora, o último livro dela, que acaba de sair na editora Contraponto, tem um título que é um título que eu também gosto, portanto ela tem jeito para títulos. Chama-se Engolir Sapos Engorda. E aqui estamos a falar, enfim, de engolir sapos engorda. Não vamos comer os sapos, mas quando uma pessoa engole sapos, o que é que significa a expressão? Significa que está numa circunstância desagradável, qualquer... É obrigado a fazer qualquer coisa, pá, no trabalho, qualquer coisa. E, de algum modo, uma pessoa está com... Ou votar no Mário Soares, não é? Quando o Freitas do Amaral mandou engolir um sapo para votar no Mário Soares. Exatamente. Está com emoções negativas. E o que ela quer dizer no título é que as emoções contam. Contam para a saúde e contam, diz ela, também na balança. O que é que significa? Significa que contam no peso. Uma pessoa, quando está, digamos, com emoções negativas, tem tendência a compensar através da comida, vai comer demais, vai fazer disparates, etc. E, portanto, engolir sapos engorda mesmo. Portanto, cuidado, não é só o problema psicológico, o problema é mais do que isso. Mas o livro, enfim, trata de desmistificar, outra palavra que nós dois gostamos muito, desmistificar algumas coisas, portanto, ideias malucas, sobre velocidades do metabolismo. Há muita coisa que se diz aí que, no fundo, são tretas. Sei lá, a questão de... Já falámos do stress, do açúcar, mas, enfim, é um problema muito, muito, muito importante, do açúcar, o que é que faz o açúcar no nosso organismo, mas fala de outras coisas, microbiota, da menopausa, etc. Portanto, é um verdadeiro livro que nos dá conselhos sobre nutrição. Muito bem. E o próximo? Bem, um próximo livro é Cunha, Elizabeth Cunha. É uma astrofísica portuguesa que está muito, muito longe, quase nos antípodas. Ela pertence à rede dos nossos cientistas imigrados, e eu e tu fizemos aquele programa, o GPS, Global Portuguese Scientist, que infelizmente não teve sequência, dos cientistas portugueses lá fora, e ela é uma das cientistas portugueses lá fora, trabalha com radiotelescópios, etc. E, portanto, informação vinda de galáxias. Trabalha onde? Ela está nos antípodas, trabalha onde? Numa universidade, suponho que na Universidade de Adelaide, na Austrália. Na Austrália. E ela tem um livro que saiu no manuscrito, que é uma marca da presença, que se intitula O que se passa acima das nossas cabeças. No fundo, é um livro de convite a refletir sobre o céu, no sentido de espaço, sobre o espaço. E, portanto, é uma portuguesa conhecedora do espaço que tenta transmitir, em jeito de divulgação, o que é que encontramos no espaço, e aqui tem a vantagem de ser uma cientista a falar em primeira pessoa sobre temas que conhece bem. Portanto, as pessoas, e são muitas, que se interessam pelo espaço, aqui tem um bom livro para preencher a sua cabeça com o que se passa acima dela. Muito bem, então nós continuamos no C, não é? Agora com o C de Custódio, de Cláudio Custódio, que é uma matemática que também trabalha lá fora, também faz parte desta diáspora científica portuguesa. Ela é professora de finanças no Imperial College, em Londres, e é doutorada pelo London School of Economics, a Cláudia Custódio, e ela tem um livro chamado Riso, Humor e Matemática, editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, publicado agora muito recentemente, e ela fala precisamente sobre esta ligação entre o humor e a matemática. Portanto, ela encontra várias ligações. Qual é a relação, David? Há muitas relações. Portanto, uma delas é que muitas piadas funcionam com pequenos problemas. Há um enunciado, cria uma expectativa e depois há uma solução que a quebra. Há uma espécie de raciocínio que corre bem, mas vai para o sítio errado. Por exemplo, o que é encarnado e sobe e desce? Sabes, Carlos?
Não, É um tem que tomate ser no... no Benfica. O Benfica Não, neste caso é um tomate no elevador. Portanto, há aqui um problema, mas depois a solução do problema é um bocadinho estranha. Depois isso também, é típico de uma piada, no fim de desfazer a coisa, é o punch e final. ela também fala assim de algumas piadas que aparentam um rigor matemático, mas depois que... Piadas mesmo matemáticas. Por exemplo, um jornal publicou os resultados do inquérito. 3 em cada 4 pessoas fazem parte de 75% da população. Está certo, não é? Vou-te só deixar com mais uma. Elas são um bocado secas, mas ilustram um bocadinho a ideia, digamos, a lógica, digamos, as relações entre o humor e a matemática. Agora tenho aqui uma que é mesmo matemática. Que animais têm 3,14 olhos, sabes, Carlos? 3,14, isso é o número pi, não é? É os piolhos. Ela encontra bastantes relações, designadamente na estrutura das piadas. Por exemplo, há muitas coisas que têm a ver com o humor, por exemplo, os cúmulos. Um cúmulo é um máximo, também é um conceito matemático. As piadas muitas vezes têm a ver com fugir à norma, como nós Temos uma professora de finanças, um assunto que, enfim, que muita gente não acha piada nenhuma, que, conhecedora da matemática, consegue aqui, e apreciadora do humor, consegue aqui estabelecer várias pontes entre dois domínios que nós, ou muita gente pensaria a partir. Nós não, David, mas muita gente pensaria a partir. Muita gente. Estariam na oposta. Eu devo dizer que fiz um podcast na Rádio Renascença com a Cláudia Custódio e apreciei o seu sentido de humor. Às vezes é uma coisa muito fina, mas o humor é isso, o humor é inteligência em ação, e ali está uma ligação à matemática. A matemática é uma expressão de inteligência, a lógica tal é como inteligência em ação, e o humor é também uma forma de inteligência. Pelo menos o humor que nós apreciamos, não é? Acho que sim. Pronto, e depois passemos então para o próximo livro. É um livro de 2 autores norte-americanos, um chama-se Michael E. Mann, é climatólogo, e o outro chama-se Peter J. Ottes. Ele é médico e especialista em vacinas. E eles escreveram os dois um livro que tem o título, em português, A Ciência Debaixo de Fogo. Portanto, a ciência... Muito apropriado para um especialista como tu em pseudociências e ataques à ciência. Pois, e ele foi editado recentemente em Portugal. Eles, repara, um deles é um climatólogo, outro é um especialista em vacinas, da Bertrand. Portanto, o clima e as vacinas são duas coisas muito atacadas, são duas áreas da ciência que são muito atacadas, não é? Portanto, eles estão debaixo de fogo, nas suas áreas estão debaixo de fogo. E este livro, o que é que eles fazem? Eles fazem assim uma espécie de caracterização do ecossistema anti-ciência, e eles dividem estas forças anti-ciências em 5 forças, que eu vou dizer muito rapidamente. A primeira são os plutocratas, são os ricos. Depois são os petroestados, portanto os países cuja economia depende fortemente do petróleo e do gás e que não podem aceitar digamos, a ciência climática. Os exemplos são, por exemplo, a Arábia Saudita ou a Rússia. Depois a terceira força são os prós, ou os profissionais, portanto são pessoas que até têm uma formação bastante avançada, mas que utilizam as suas credenciais para produzir argumentos falsos e enganosos. Um exemplo que eles citam no livro é o Robert F. Kennedy Jr., que é o atual secretário de Estado da Saúde nos Estados Unidos. Um inimigo da ciência. Um inimigo, claro, da ciência. A quarta força são os propagandistas, portanto são aqueles tipos da internet, os trolls, os influenciadores, os podcasters, que se dedicam a amplificar estas mensagens. Eles dão exemplos americanos, como o Alex Jones e o Joe Rogan. E uma quinta força são os profissionais de imprensa, portanto são aqueles jornalistas que têm um pendor claramente ideológico e que promovem desinformação sobre o clima ou vacinas. Portanto, eles fazem aqui faz aqui uma tipologia destas forças anti-ciência e pronto, e é um tema extremamente atual. O livro chama-se A Ciência Debaixo de Fogo. Os dois em domínios atacados nos Estados Unidos pela completamente, os dois dos domínios mais atacados, vacinas e clima. E é um livro que de alguma forma nos dá a ideia que estes ataques não são por acaso, que eles dependem de uma estratégia que apoia esses ataques e muitas vezes de dinheiro, portanto há de facto investimento, meios, recursos, estratégia, organização nestes ataques à ciência e por isso é que a ciência está debaixo. Não são ataques inocentes. Não são organizados e visam certos objetivos. No caso do clima, claramente é para favorecer indústrias petrolíferas e etc. E nas vacinas também têm interesses. Eu não direi que ocultos, porque até se percebem bem. Exatamente. Ora bem, mas não são os da saúde pública. Não, Isso é que não são da saúde pública.
Ora bem, o próximo livro é o único livro infantil desta série, mas as crianças também têm, digamos aqui, um livro que podem e devem ler. É de Diana Matos e da Miriam Alves. A Miriam Alves é uma jornalista da SIC que tem feito uns programas de ciência, Muitas reportagens de ciência muito interessantes, e ela já tinha, este é o segundo livro dela, já tinha um livro, saiu há cerca de um ano, que é sobre de que são feitas as coisas. As perguntas, são 5 grandes perguntas, não é? Exatamente, e é um livro muito interessante, saiu na Planeta Tangerina, e ela agora tem um segundo livro, agora com uma coautora e com uma ilustradora, que tem um título provocante, que é Tu bebes água que um dinossauro bebeu. Saiu na Nuvem de Letras. Tu bebes água que um dinossauro bebeu. É um título que nos provoca. Eu espero que as criancinhas se sintam provocadas por isso, mas que é verdadeiro. Aqui não é pseudociência, é mesmo ciência. Porquê? Porque a água no planeta conserva-se, não é? É que há, não vem de fora do espaço, nem se nasce cá dentro, quer dizer, pode-se transformar nela própria. Claro, há certas reações químicas que podem dar água, mas pronto. Mas também há outras que podem consumir água, de modo que, de modo geral, tirando as reações químicas, conserva-se. O que significa que a água que nós estamos aqui a beber foi a água que já cá esteve no passado, que já choveu, já andou nos mares, já evaporou, etc. E já esteve ao alcance dos dinossauros e, portanto, acabaram há cerca de 60 milhões de anos e beberam a aguinha que nós aqui, depois de reciclada, estamos a beber ainda. Portanto, David, nós temos em comum, isto é para crianças, mas pode ser para todos, temos em comum com os dinossauros o facto de temos a sede em comum. Bebemos da mesma água. Mas o livro é mais do que isso. O livro é, no fundo, é uma história da água, quer dizer, desde o Big Bang, a história da água, que é a água, e vem por aí afora até, digamos, até à educação ambiental moderna, mas começa na física, na química da água e vem até ao ambiente e ao clima. Muito bem. Então, passamos agora para o próximo livro, que também é de um autor português. Lá fora. Mais um. Exatamente, mais um que faz parte da diáspora científica. É o químico português Nuno Maulide, que é professor catedrático na Áustria. Ele é químico orgânico e ele publicou um livro que se chama A Química das Emoções, com o subtítulo Uma Viagem Molecular pelo que Sentimos. Portanto, a ideia central do livro é muito simples. Portanto, ele parte do princípio verdadeiro que as emoções correspondem a processos químicos no cérebro e engolir sapos passa por processos químicos no cérebro. E o que acontece é que ele conta essa história dessas interações químicas no cérebro e, para deixar isso claro, ele apresenta essas moléculas, esses neurotransmissores, essas substâncias químicas como personagens numa peça de teatro que decorre num palco que é o cérebro. E ele dá exemplos que têm muito a ver, são neurociências, são complexas, mas ele dá exemplos que têm muito a ver com a nossa vida. Por exemplo, ele fala de procrastinação, por exemplo. Quais são os... Adiar e não fazer Exatamente. Quais são os atores da procrastinação? A dopamina, que é a moeda da recompensa, puxa-nos para o prazer imediato. O cortisol, que é o relógio químico do stress, ou seja... hormona, não é? O cortisol é a nossa hormona do stress, portanto, quando nós começamos a atrasar as coisas, começamos também a ter stress. A noradrenalina, pronto, ele vai descrevendo como é que estas espécies químicas interagem nesta peça neste conjunto de situações. A procrastinação é uma, o exercício físico, por exemplo, a parte do exercício físico é muito interessante, porque, de facto, o exercício físico muda o nosso cérebro, portanto, a nossa... Melhor, não é? Para melhor, é benéfico para o cérebro, portanto, há umas moléculas que são as mioquinas, que são libertadas pelos músculos e que melhoram o nosso desempenho cognitivo. E tem vários exemplos, incluindo, claro, o amor, não é? Ele também fala da química do amor, tal como outros autores, e explica quais são os atores químicos que, digamos, estão envolvidos nas várias fases do amor romântico. E ele liga estes conceitos complexos de neurociências às experiências que todos temos, mas ele também tem aqui uma parte de humildade. Ele diz-nos que a química não explica tudo. É o ponto de partida, mas a narrativa essa é inteiramente nossa. Não podemos reduzir o amor à química. E ele diz isso. Podemos vê-lo de uma perspectiva química, mas obviamente que é mais do que isso. Muito bem. O próximo livro é de uma jornalista, uma jovem jornalista de ciência, de matérias científicas, que trabalha no Público. Chama-se Filipe Almeida Mendes. Ela já tinha publicado um livro sobre aquela questão
dos emagrecimentos, certo, dos novos medicamentos. Levam ao emagrecimento, não é? E ela, com base em reportagens do jornal, em artigos que ela escreveu para o jornal, fez um livro em que explica o GPL. Sim. É GPL, não é? Sim, GLP-1, sim, o agonista. Que tem a ver com o apetite. O que ela agora nos traz chama-se, também partiu de artigos do jornal, O Efeito Matilda, e o subtítulo esclarece tudo. As mulheres cientistas que a história tentou esquecer. Saiu na oficina do livro. Então, quais são as mulheres cientistas que a história pretendeu esquecer? De facto, a história esqueceu praticamente todas as mulheres. Se nos perguntarem nomes de mulheres, talvez as pessoas falam da Madame Curie, falam talvez da Rosalind Franklin, mas mesmo a Rosalind Franklin foi uma mulher muito injustiçada, não é? Que esquecida. Mas há muitos exemplos e alguns são pouco conhecidos. Ela dá o exemplo, por exemplo, da Lisa Meitner, que é uma física austríaca, que era judia, que foi quem explicou, digamos, em 1939, por aí, a cisão do núcleo atómico, que tinha sido descoberto por um químico alemão, Otto Hahn, que ganhou o prémio Nobel da Química, e ela não, mas o outro só viu, só registou. A interpretação foi da Lisa Meitner. E, portanto, foi um caso, e há vários outros. Há um caso quebrado aos céus, que é o caso de uma doutoranda, portanto ainda era jovem na altura, da Irlanda do Norte, Jocelyn Bell Burnell, está viva, e ela foi a primeira a ver sinais que são daquilo que se chamam estrelas de neutrões ou pulsares, é a mesma coisa, emitem um sinal muito regular, são estrelas muito densas que giram rapidamente, emitindo sinais que nos chegam de rádio, correspondem a variações, digamos, de campo eletromagnético periódicas. Pois bem, deram o prémio Nobel ao supervisor e a um colega do supervisor, e não é ela que fez a verdadeira descoberta. E, portanto, também relacionado com a Covid, tem aqui o caso da Katalin Karikó, que já a húngara, que trabalhou nos Estados Unidos sem obter uma posição académica, mas que já foi recompensada com o Nobel da Medicina por causa precisamente da invenção, juntamente com o médico americano, das vacinas de mRNA. RNA mensageiro. Portanto, é um livro que tem vários exemplos de mulheres que são esquecidas e injustamente esquecidas, e é um livro que se lê muito bem, tem pequenas peças sobre cada uma destas mulheres. Muito bem, agora o próximo livro é sobre precisamente uma mulher que não está esquecida, que é a Luísa Ferreira Nunes. Já esteve neste podcast. Já veio cá ao nosso podcast. Portanto, a Filipe Almeida Mendes também. A propósito do outro livro. Nós não esquecemos as mulheres, ao contrário da história. Não, ao contrário da história. Nós somos melhores que a história nesse aspecto. E... Tentamos, embora seja difícil emendar a história, mas nós fazemos a nossa parte. Nós tentamos emendar a história, Carlos. E então, a Luísa Ferreira Nunes tem um livro chamado Lições da Natureza, com o subtítulo Como o mundo natural nos ajuda a resolver os problemas humanos. Portanto, a Luísa Ferreira Nunes é uma engenheira florestal que se tem dedicado a investigar, a ensinar e a divulgar a ecologia de insetos e também um conceito que é a ideia deste livro, que é a biomimética, ou seja, a imitação pelo homem de estratégias naturais para resolver certas questões. Portanto, no fundo, que aprendizagens é que se podem retirar da natureza? Portanto, a natureza como a inspiração, digamos, para as tecnologias e para as soluções humanas. Ela já esteve cá no podcast, já nos falou bastante sobre este conceito e é um livro editado pela Contraponto. Ela é ilustradora também, tem ilustrações próprias. Tem ilustrações muito, muito interessantes e é um livro que também é editado pela Contraponto, saído muito recentemente. Ainda este ano. Ele teve um podcast do Público também. Precisamente penso com este título, Lições da Natureza, ou Lições Naturais, é um título parecido, Lições Naturais. E é um livro que estuda, que explora este conceito, que é um conceito que não é muito... O que é que podemos aprender a partir daquilo que a evolução fez? Em áreas como, por exemplo, a medicina, a arquitetura, ou mesmo as políticas públicas, portanto... Aí podemos aprender também aí da natureza, é isso? Parece que sim. É preciso ler o livro. É preciso olhar para a natureza e estar atento, não é? É preciso olhar para a inspiração. Tem sempre coisas a ensinar-nos. Exatamente. Pois bem, seguimos. O próximo livro é dos grandes autores, enfim, depois... Um grande físico. De terem falecido pessoas como o Carl Sagan, o Stephen Hawking. Agora o nome, digamos, mais forte é talvez o italiano Carlo Rovelli,
um físico teórico que trabalha em Marselha, no sul de França, mas que tem-nos dado livros que são Tem-nos dado grandes de uma livros. expressão por vezes poética, mas são livros filosóficos por vezes, que nos fazem pensar. Livros sobre física. Ele ficou muito famoso por escrever 7 lições sobre física quântica, etc. É um êxito inesperado, mas depois disso os livros dele são livros que têm um grande audiência. Este chama-se o último, Sobre a Igualdade de Todas as Coisas, um título que parece que não tem a ver com ciência, e tem sobre lições americanas. Lições americanas, porquê? Porque são lições que ele fez para filósofos no Departamento de Filosofia na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. E, portanto, não se trata aqui apenas de ciência, trata-se de filosofia, trata-se de uma visão do mundo. Sobre a igualdade de todas as coisas, é um livro da Penguin, com uma capa dura, portanto, que é uma coisa rara nos dias de hoje, e que é um livro que garantidamente dá prazer a ler. É um físico. É um novo livro de Rovelli, basta dizer isto. Basta dizer isso. É de facto um grande físico que não escreve só sobre física. Uma editora que nos dá sempre bons ensaios, seja de história, seja de ciência, seja de filosofia, é a Temas e Debates. E tenho aqui para apresentar um dos últimos livros da Temas e Debates, intitulado Os Confins da Terra, que tem o subtítulo Viagens às Regiões Polares em Busca da Vida, do Cosmos e do Nosso Futuro. O autor é um americano, é um cientista americano de biologia, chamado Neil Shubin. Ele é muito conhecido na América, mais que aqui, em particular porque tem um livro traduzido em português, mas na altura passou injustamente despercebido. Saiu, suponho que em 2008, na Estrela Polar, chamado Quando Éramos Peixes. De facto, é um título também provocante, mas a uma altura nós temos no nosso corpo, de algum modo, marcas, no nosso nome, marcas de peixe. Porquê? Porque temos uma parte genética comum com os peixes. Com certeza. Os peixes estão lá na árvore, digamos, que vem desde o primeiro organismo até aqui. Temos antepassados comuns com os peixes. Exatamente. E então... A vida nasceu na água, não nasceu no... Pois. E o Neil Shubin aqui neste livro foi ao Polo... visita aqui literariamente ou cientificamente os dois polos, que são, digamos, a Ártida, as zonas do Ártico e as zonas da Antártida, e a questão dele é que são zonas que estão a ter fortes modificações neste momento, precisamente por causa das alterações climáticas. E ele pega nisso como, no fundo, laboratórios onde a vida está a mudar rapidamente, onde está a haver grandes alterações. E ele diz que aí, se calhar, já estamos a sentir mais rapidamente aquilo que as alterações climáticas vão fazer à biologia. Quer dizer, há espécies que evoluem mais depressa, há espécies que eventualmente desaparecem, e, portanto, é o olhar de um biólogo numa relação com o clima e com o ambiente sobre, no fundo, o estado atual e o futuro da Terra. Bem, estamos quase a chegar ao fim, mas não chega ao fim sem a ordem alfabética. Agora chama-se Dava Sobel e é uma autora britânica, suponho que é britânica, é anglo-saxónica pelo menos, que é famosa há muitos anos na escrita de ciência. O best-seller dela foi Longitude, um livro sobre a primeira viagem que se fez de um navio que até foi do sul da Inglaterra, saltante para Lisboa, com um relógio muito preciso que permitia pela primeira vez medir o tempo de um modo tão preciso que se podíamos saber a longitude a que estávamos. Depois disso e esse está traduzido em português, um livro sobre a filha de Galileu, sobre, de facto, a vida familiar de Galileu. Depois tem outro sobre os planetas e agora temos aqui Os Elementos de Marie Curie. É mais uma biografia, saiu na Temas e Debates, mais uma vez um livro desta editora, e é um livro, enfim, que acrescenta. É difícil pensar nisso, porque a Marie Curie já foi tão biografada, incluindo pela filha, a Eva Curie, uma das filhas, a outra foi Prémio Nobel, mas aqui temos um livro que o subtítulo é Como o Brilho da Radiação Iluminou o Caminho para as Mulheres na Ciência. Lá está, ela ter sido uma exceção e ter subido à cata da Sorbonne, muito antes que outras. Para o Guardian é um dos melhores livros de ciência do ano, ganha um prémio. Ela tem vários prémios, por causa dos vários livros dela. Enfim, é uma autora premiada, e eu estou a ler este livro com grande agrado. Está um livro ilustrado com várias figuras, etc. E fazem-nos mergulhar no tempo
ela tem este dom, o dom da escrita, fazem-nos mergulhar neste tempo da história. Muito bem, só falta o último livro, que está quase a sair, e que é um livro teu, és um dos autores, chamado Ciência Pop, publicado pela Relógio d'Água este ano, portanto, agora para a Feira do Livro, não é, Carlos? Suponho eu, a tempo da Feira do Livro. O livro não é só meu, é com o João Miguel Santos, jornalista da Rádio Observador, jornalista radialista da Rádio Observador. E tem como base o podcast com o mesmo nome, o Ciência Pop, não é? Isso. Pronto, fica aqui a sugestão. Agora, é o melhor desse podcast, não são todos os episódios, mas escolhemos alguns episódios e o livro vai sair muito em breve. Está aí a arrebentar. Água, e a mim e ao João Miguel Santos foi um gosto ter este diálogo sobre vários temas de ciência popular. Quando era popular, nós procuramos tornar aquela ciência popular. Sobre vários temas, e os diálogos foram, de algum modo, revistos e editados para estarem agora sob a forma de livro à disposição de todos, incluindo o David, que já leu o livro em primeira mão, ainda antes de sair ele teve esse privilégio de... Uma pessoa mostra sempre as coisas aos amigos. É verdade, Carlos, e é sempre um prazer. Portanto, pode-se dizer que o livro Ciência Pop está quase a fazer pop. Está quase a fazer pop como uma pipoca. Como a rolha da garrafa de champanhe. Muito bem, já temos aqui uns livros para a Feira do Livro e para ler nas férias, não é? As férias são um excelente tempo para... vamos à feira buscar e vamos depois às férias, usar o material que recolhemos na feira. E há livros sobre muitos assuntos, como é evidente. Nós escolhemos aqui livros ligados à ciência. A quem nos está a ouvir há de reparar que tivemos o cuidado de escolher autores portugueses e falar muito, porque nós temos também aqui bons autores e é muito equilibrada a seleção que fizemos dos últimos títulos. Portanto, há ciência em Portugal e há também livros de ciência em Portugal escritos por autores portugueses. Muito bem, ficam aqui as sugestões dos livros a antecipar a Feira do Livro e despedimos-nos até ao próximo Mais Lento do que a Luz. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt.